Quem nunca teve uma noite de sono perturbada por conta do ronco de outra pessoa ou foi acordado em meio a cotoveladas por causa do seu próprio ronco, gente? Este acontecimento pode ser motivo de discussão, de piadinhas e até mesmo de separação entre casais. Agora nós vamos descobrir as causas e o que fazer para tratar esse problema. Quem está com a gente agora é o Dr. Ribamar Veloso, que é otorrinolaringologista. Meu Deus, foi de primeira! Bem-vindo, bom dia! Né? É o nosso otorrino TDB, gente. Pronto, melhorou. Novamente aqui à nossa casa. Obrigado, pessoal. E para falar de ronco, porque como estava ali, eu acabei falando, né? O ronco pode separar casais. Pode. Por que que o ronco, além da zoada, por que que o ronco incomoda tanto? Por que que a gente tem que ter tanta atenção a essa zoada que a gente faz, ou o companheiro, a companheira faz? Isso é tão importante que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o ronco é a terceira principal causa de separação de casais. Mas, Misericórdia, Vocês observarem, gente. tá? É porque brasileiro tá difícil encontrar, né? Vai separar por causa de um ronco. Tá difícil, é melhor aturar isso Acontece. aí do que pra procurar outro. Agora, pra tu ver como o assunto é sério, viu? É, sério, muito sério. Ô, Ribamar, então, eu não sei se convém assim, não sei, vamos ver. Mas tem umas pessoas que roncam baixo. Tem umas pessoas que roncam pausadamente, tem umas pessoas que roncam muito alto e tem a motosserra, tem o trator, tem o motor de barco, né? Então assim, ó, veja, o que é importante a gente observar é o seguinte, o que é o ronco, pessoal? Só pra gente poder entender. Veja, quando a gente respira, o ar, ele sai do pulmão e sai pelo nariz, normalmente. Teoricamente é pra ser assim, Isso, né? normal. Agora, qualquer situação onde eu tenho um estreitamento dessa passagem de ar, faz com que o nosso organismo venha a expelir esse ar com mais força. E ao expelir o ar com mais força, eu vou produzir esse som característico do ronco. Agora, uma coisa importante, nem sempre o ronco é uma doença. Por exemplo, o Iago aqui comentou desse tipo de ronco, por exemplo. Um ronco baixinho, aquele ronco suave, constante. Como se fosse um assovio, assim, Isso. É muito mais sugestivo de uma situação normal, ou seja, um ronco normal. Agora, quando a gente vê, por exemplo, uma situação da motosserra, né? A gente passou na frente do quarto dos nossos pais, está lá aquela briga de motores, né? Meu Deus. Então, assim, esse tipo de situação, a gente vai pensar em um ronco mais associado a doenças. Por exemplo, aquele ronco alto, constante, e no meio do ronco eu tenho uma pausa, e aí parece que a pessoa para de respirar e volta com uma respiração extremamente explosiva. Esse tipo de ronco vale a pena a gente Doutor investigar. Ribamar, antes da gente entrar com a ajuda do nosso plasma, Iago, quando que, por exemplo, eu sei que eu tenho um ronco normal, ou a pessoa que está do meu lado sabe que tenho um ronco normal, e quando que ele vai acontecer? Tá, então o que seria esse ronco normal nesse tipo de situação? Agora, quando é que o ronco ele passa a ser sugestivo de uma doença? Quando ele está associado a outros distúrbios do sono, quando ele começa a afetar a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa que ronca e tem um ronco doentio, digamos assim, patológico, ele está associado, por exemplo, a uma sonolência excessiva durante o dia. Então, esse ronco ele pode ser sugestivo de outras doenças. Ou então, como vocês mesmos citaram, começa a afetar a qualidade de vida das pessoas que estão ao redor. O cônjuge, outras pessoas que estão nos outros quartos filhos, começam né? a ouvir, os filhos. Então, esse tipo de ronco já seria mais sugestivo de doença mesmo. Algumas pessoas, né, costumam falar, fulano tá roncando porque tá cansado demais, fulano tá roncando porque bebeu demais, né, consumiu bebida alcoólica, ou então, fulano tá roncando porque ele tá muito exausto, enfim, existe esse ronco que acaba sendo reproduzido de forma isolada ali por decorrência, consequência de alguma situação? Isso, qualquer situação onde eu tenho um relaxamento da musculatura respiratória, por exemplo, a pessoa fez uso de bebida alcoólica, até a própria cafeína também, ela é um relaxante muscular. Algumas medicações, a pessoa começa a fazer uma atividade física, chegou muito cansado em casa, tomou um comprimido para aliviar a dor, para dar aquela relaxada. A pessoa pode roncar à noite, por exemplo. O tabagismo também é uma outra situação que favorece o ronco. Entendi. Mas são situações que, quando isoladas, como você citou, não necessariamente representam uma doença. Outra coisa, tem gente que dorme de boca aberta, né? Começa dormindo de boca fechada e termina de boca aberta, né?
isso causa, acelera ou induz ainda mais a pessoa a roncar ou não? Na realidade, isso acontece como uma resposta do organismo na tentativa de tentar respirar melhor. Ah, entendi. Então quer dizer que a pessoa que dorme de boca aberta, ela tá cansada. Não, é como se fosse... Ela não consegue respirar de forma adequada, então ela tem que abrir a boca para poder respirar melhor. Por isso é muito comum em crianças, por exemplo, que tem aumento das amígdalas. Mas é um problema, então, que precisa ser, né, muito bem... Isso, muito bem investigado. Então, a criança, por exemplo, não consegue respirar de forma adequada pelo nariz e aí, como consequência, acaba tendo que respirar pela boca. Então, dorme de boca aberta. Entendi. E o tratamento do ronco? Bem, aí depende muito da causa, tá? Então é preciso investigar. Por exemplo, até uma rinite pode causar um ronco. Se a pessoa não consegue respirar de forma adequada pelo nariz, ela vai acabar roncando. Então o tratamento é muito voltado para a causa. Então existe tanto o tratamento à base de medicações, eu posso fazer uso de alguns dispositivos, até mesmo algumas cirurgias são utilizadas, mas o que a gente sempre recomenda a todas essas pessoas é uma modificação no estilo de vida, a prática de atividade física, a perda de peso, uma alimentação mais saudável, tá? Isso vai ajudar bastante. E também outras medidas que nós chamamos de higienização do sono. Muito importante, muito importante. Então, são várias coisas ligadas, né, que influenciam no ronco. Você viu, Jéssica? Eu fiquei em dúvida com relação, fiquei curiosa com relação a essa higienização do sono. Isso. Porque eu sei que a gente higieniza as mãos, né? O corpo, o cabelo, toma um banho, mas como é que a gente vai fazer isso com o sono, doutor? Então, a higienização do sono é uma série de medidas que a gente pode tomar para melhorar a qualidade do nosso sono de uma forma geral. Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Vamos evitar fazer uso de alimentos mais pesados próximo de dormir. Sim. Isso já é uma dica importante. Entendi. Outra coisa que também acontece muito, a gente vai dormir e a gente deixa a televisão ligada. Então, o fato de ter uma televisão ligada, não somente o ruído, como a luminosidade, dificulta o indivíduo entrar numa boa qualidade de sono, da mesma forma o uso de celular, enquanto a gente vai tentar dormir. Entendi. São algumas poucas medidas que a gente pode adotar no nosso dia a dia. Por exemplo, evitar fazer uso de café, de alguns estimulantes também, próximo do horário de dormir, por exemplo, é uma boa medida. Eu evito. Né? Eu acho que é sempre importante. E, por exemplo, crianças, quando que a criança, ela pode roncar? É normal uma criança roncar ou não é normal? Então, o ronco ele é uma manifestação de uma síndrome bem maior que nós conhecemos como a síndrome do respirador oral. E o ronco é uma manifestação dela. Aí eu tenho uma série de causas, a própria rinite, o aumento das amígdalas, né, da adenoide também, um desvio de septo, são as principais causas que levam a criança a roncar. Normalmente a criança, em uma certa fase de sua vida, ela respira de boca aberta. Sim. Porém, com o tempo ela passa a ter uma respiração nasal. E aí o retorno desse padrão respiratório é preciso que seja investigado. Entendi. Iago, você dorme de barriga pra cima, você dorme de lado? Eu durmo de lado. Na verdade, eu não entendo como eu durmo, gente. Você acorda como? Eu durmo bem tosco. Sério, não queiram dormir comigo. Não queiram me ver dormindo. Eu acho que esse convite para todo o estado do Pegou Maranhão, legal, Iago, não pegou legal. Mas tem uma mais. posição de soneca, de dormida, que você indica, por exemplo, se eu tenho Pra meu evitar. companheiro que, nossa, doutor, demais. Ele, apesar dele não beber, ele Travesseiro fazer na isso, cara. ele acaba roncando, ou o Iago, se tem a companheira, né, e acaba roncando. Tem alguma posição que essa pessoa pode dormir para não, não atrapalhar o sono do Tem uma da posição pessoa que do a gente lado? busca evitar, tá? Por exemplo, Evitar. dormir, vou colocar num português bem claro para a gente entender, dormir de barriga para cima. Pronto. Opa. Essa posição, ela favorece o ronco. E quando a gente dorme, a musculatura do nosso corpo relaxa, a musculatura cai sobre o pescoço, isso favorece o ronco. Então, dormir de barriga para cima já seria, para quem ronca, importante evitar. Então, dormir de lado já seria uma situação mais adequada, por exemplo. Então vamos dormir de ladinho. Dormir de ladinho é bom, que dorme de conchinha, Então, né, eu Iago? posso finalizar agora a minha interpretação para o Maranhão. Pode. Eu coloco a mão aqui, coloco a cabecinha aqui, coloco o travesseiro aqui, sabe? Aí coloco outro travesseiro aqui na perna, durmo. Aí depois eu vejo que eu já tô metade de bruxo, metade de lado. Enfim, é um alongamento muito doido que eu acordo todo quebrado. Ribamar, muito obrigado pela sua disponibilidade.
mais uma vez visitando aqui a nossa casa hoje falando sobre o ronco. Deixa seu Instagram pro pessoal que tá em casa. Então, quem quiser mais informação sobre ronco, dicas de saúde, otorrino, gosto muito de falar sobre kite, surf também, café, é só acompanhar lá no ribomarveloso.otorrino, minha rede social, a gente se encontra por lá. A gente só fala, viu, gente?